lá, para quem não me Vamos conhece, lá. Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, proprietário do Instituto Sofia Riga, aqui em São Paulo, capital, Zona Leste, Vila Prudente, especializado em autoconhecimento, onde a gente trabalha com algumas terapias como reflexologia, radiestesia cósmica, constelação familiar, reiki, quiropraxia, shambhala, terapias voltadas para o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. E vamos agora para as breves apresentações. Divaldo Fausto de Araújo, o Bruxo de Uberaba. Bem-vindo, Bruxo. Gratidão, Marcos. Bem-vindo a todos, né, que está aí nos acompanhando nesse momento, e esperamos que a gente consiga trazer para vocês informações que são úteis. Eu estou Valdo Fausto de Araújo, trabalho com as terapias energéticas, terapias espirituais, depende, cada um dá o nome, né? Entre elas, a homeopatia, a fluidoterapia, fitoterapia, Barraxis, PR, psicoterapia reencarnacionista e etc. O meu foco de trabalho é a homeopatia, né? A psicoterapia reencarnacionista e a apometria. Dou cursos de apometria, psicoterapia reencarnacionista, homeopatia, fitoterapia, cone reiki e etc. E estamos aqui para falar, para continuar o nosso papo na jornada homeopática, e hoje eu vou estar falando de floralterapia. Já a princípio esclarecendo que floralterapia não é homeopatia. Mas como o pessoal faz muita confusão, né, eu estou trazendo para essa jornada alguns esclarecimentos para que possa auxiliar as pessoas a entender, né, o que é homeopatia, o que é fitoterapia, o que é floralterapia e etc. E a gente vai caminhar nessa direção aí falando sobre floralterapia. Beleza? Se tiverem dúvida, questionamento, escrevem no chat, o Márcio Iga me fala, né? Márcio Iga me coloca aí a par, para que eu possa ir respondendo, se tiver no meu alcance, né? Se eu souber responder. Porque aquela história, a gente nunca sabe o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? Ninguém é obrigado a saber tudo. Então, eu procuro ter uma visão ampla para poder atender a demanda que eu preciso. Certinho? Então, gratidão ao coração de cada um de vocês que estão conosco, e vamos lá, né, para a floralterapia. O próprio nome já está dizendo, né, floral, ou seja, flores, terapia, tratamento. Tratamento através das flores. Aí a pessoa pode pensar assim, então se eu comer flor, eu estou fazendo floralterapia? Não. A floralterapia é um tratamento onde você usa o floral. O floral é um medicamento extraído das flores, mas extraído das flores apenas a sua energia. Não existe nenhuma composição química da flor, né, no floral que você vai estar tomando. Certinho? Então vamos lá. Mais comumente conhecida como terapia floral, é um método terapêutico que se vale do uso de essências florais, elixires de cristais e campos ambientais para auxiliar no restabelecimento do equilíbrio mental e emocional dos indivíduos. Então, aqui a gente já faz um esclarecimento. A homeopatia é um medicamento ético que trabalha corpo físico, mental, emocional, espiritual. O floral e o emocional também. E o floral vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar no corpo mental e no corpo emocional especificamente. Certo? A homeopatia você toma em forma de gotas diluídas na água, ou glóbulos que você chupa, né? Ou spray ou pomada. O floral você pinga debaixo da língua. Então, assim, só fazendo
um certo discernimento, né? E ele é um método terapêutico que se vale do uso de essências florais. Ah, então uso o perfume das flores? Não. Então, como é produzido o floral? O floral tem a hora para você colher a flor, né? Você vai lá, colhe a flor, coloca ela em uma vasilha esterilizada, você lava a flor antes, muito bem lavada, em água corrente, etc, etc, para higienizar. Coloca em uma vasilha esterilizada com água destilada, ou, em último caso, com água mineral. Tampa, né? Tampa essa vasilha com um guardanapo, pode ser de pano ou de papel, e coloca ao sol, normalmente das 9 até as 15. Esse é o período para que a energia da flor possa se impregnar naquela água que você mergulhou a flor. Aí, depois das 15 horas, você retira essa água, né? Você retira essa flor do sol, e aí você vai proceder à coagem, vai filtrar isso, e aquela água que sobra você vai acrescentar normalmente ao conhaque brandy, que se usa, que é um conhaque francês, para poder fazer a solução mãe do conhaque, do floral. A partir dessa solução mãe é que você vai fabricar o floral, certo? Então, o mecanismo de produção do floral é este. E essa ideia do floral, ela nasce com o Dr. Bach, né? Nos Estados Unidos. Agora eu não sei falar que época que foi, mas tem um tempinho, tá? Eu não sei se eu vou falar aqui que época que foi, eu acho que não. Depois eu vejo isso. Eu não lembrei desse detalhe, né? Então, conhecida e praticada em todo o mundo, a floralterapia surgiu na Inglaterra no começo do século XX, como resultado de uma vida de pesquisas clínicas do inglês Edward Bach, médico, bacteriologista, imunologista, homeopata, herbalista, em busca de um sistema de cura simples. Realizou suas pesquisas, primeiro com os medicamentos convencionais, passando pelas vacinas injetáveis e orais, bioterápicos, obtidos pela farmacotécnica homeopática, e, finalmente, as flores silvestres, que seguem um modo de preparo único. É que eu acabei de falar, né? Então, só reafirmando, a homeopatia foi criada por um médico, né? Samuel Hahnemann, médico alemão, e o floral de Bach também foi criado por um médico, Eduardo Bach. Então, veja que estas terapias, elas são científicas, porque elas foram criadas a partir do homem da ciência, elas não foram criadas a partir, né, de o Joaquim ali na esquina que resolveu fazer isso e começa a fazer. Não, teve estudo, teve pesquisa. Aí a gente pode perguntar assim, por que então isso não é tão divulgado? Aí a gente volta naquela questão política. Existe por trás de tudo isso os grandes laboratórios multinacionais, né? Que não deixam. Eles pagam congresso para médico, eles dão viagem de avião, eles pagam aluguel de consultório de médico para poder o médico continuar receitando aquele medicamento que o laboratório fabrica. Tá? Eles pagam viagem de avião para o médico, para a família do médico, para eles poderem ir passear, falando que está indo fazer congresso, para ir para fora do país, passear, falando que está fazendo congresso. Então, assim, a gente não tem ideia da máfia que está por trás dessa indústria farmacêutica, uma coisa de louco, certo? Então, os florais também funcionam? Funcionam.
assim como a homeopatia funciona. Tá? Também seu pensamento a respeito da origem das doenças foi se transformando ao longo de sua carreira. Dr. Ball observou que as emoções e o estado mental dos doentes eram determinantes na maneira pela qual respondiam aos tratamentos. A gente vê isso, por exemplo, no caso da herpes, né? Quando a pessoa baixa a imunidade dela, quando a pessoa entra num estado emocional abalado, a herpes vem gritando. E assim para as outras doenças. Por exemplo, pessoas alérgicas, quando ela tem o emocional dela abalado, a energia vem rasgando. Então, isso está assim, bem claro para nós, né? Se a gente observa com bastante cautela o funcionamento do nosso corpo, a gente vai ver que o emocional ele é tudo no nosso processo de equilíbrio, tanto imunológico como o equilíbrio de funcionamento do corpo. Então, o Dr. Bach percebeu isso. E, a partir daí, ele procura encontrar um medicamento que fosse diferente da alopatia e que pudesse estar trazendo resultado satisfatório para o seu tratamento. E aí ele encontrou, né, os florais. O objetivo dos remédios que pesquisava passou a ser devolver a homeostase aos doentes, incorporando por meio das essências florais as qualidades que esses careciam a fim de debelar seus males. Então, esse aqui foi o objetivo do Dr. Bach, né? Ele passou a observar e o que ele queria? Assim como o Hahnemann, queria devolver uma homeostase. O que é uma homeostase? Um equilíbrio no funcionamento do organismo, um equilíbrio entre os órgãos, um equilíbrio entre os sistemas, né? Entre as células. Porque uma vez que o seu corpo está equilibrado, ele vai funcionar perfeitamente. Então, ele buscou esse equilíbrio, essa homeostase, através das flores e encontrou, né? E aí ele criou algumas essências, acho que em torno de 70 essências, parece. Depois do Dr. Bach, outros grupos de florais foram aparecendo. Então, nós temos hoje floral de Bach, que é o mais antigo, mais conhecido, mas temos floral da Califórnia, temos floral do deserto, temos floral de Minas, que é com as essências das flores aqui de Minas, né? Temos florais xamânico, e por aí afora vai. Tem já uma linha grande de florais. Por que disso? Porque cada região, né? Por exemplo, os florais da Califórnia são flores específicas lá da Califórnia, né? Florais de Minas são flores específicas aqui do Cerrado de Minas. Então, o pessoal pegou o princípio do Dr. Bach, como produzir, e aí foram testando outras essências e vendo o poder curativo dessas outras essências. Por isso, hoje nós temos essa infinidade, né, eu vou chamar de modalidades de florais, tá? Então, são várias. Eu não sei falar para vocês todas, até porque não é minha praia. Eu estudei floral, né? Mas eu não tenho conhecimento mais aprofundado, porque a minha praia é homeopatia e fitoterapia, tá? Mas, às vezes, eu faço educação de floral, porque eu estudei, eu tenho conhecimento que dá para o gasto, né? Mas a praia mesmo é homeopatia. Então, dessa forma, fundamentou-se um novo sistema de cura sobre uma filosofia que invoca a responsabilidade pessoal pela saúde e baseia-se no conceito do conhece-te e cura-te a ti mesmo, no qual as essências florais são as ferramentas catalisadoras deste processo.
Então, veja, na medicina alopática, quem cura? É o médico. Essa é a visão que a gente tem. Né? E tanto é que a gente procura o médico quando a gente está doente. A gente não procura o médico para fazer um equilíbrio, para fazer. Procura o que? Vai no médico. Deu pneumonia, a coisa está feia? Vai no médico. Tá com dor de cabeça que já tem 3, 4 dias que não para, aí vai no médico. Entendeu? A gente vai no médico como efeito curativo e nunca como efeito preventivo. Já o floral, a homeopatia, eles trabalham na visão preventiva, né? E também curativa, mas é muito mais preventivo. Então, aqui, quando o Dr. Bach estudou, pesquisou e trouxe essa nova opção de tratamento para nós, ele estava trazendo aquilo que a gente nem sempre observa. Você é o responsável pela sua cura. Ninguém te cura. Você é que se cura. Você precisa fazer, você precisa encontrar, né, um equilíbrio interno que vai gerar reações químicas que vão aumentar a sua imunidade e que vão defender o seu corpo e assim estabelecendo a cura. Por isso que a gente fala na homeopatia que a cura vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Quando você toma um analgésico, você está buscando a cura de fora para dentro. Você está trazendo uma substância para dentro do seu corpo. O que essa substância vai fazer no seu corpo, você não sabe, você não tem noção. Né? Você não tem noção do que essa substância vai fazer no seu corpo com efeito acumulativo ao longo dos anos. Mas você continua tomando. Porque você não quer se dar o trabalho de se conhecer, você não quer saber o que é que está te causando a dor de cabeça. Então a gente vai levando como se fosse um rolo compressor. Eu costumo dizer assim, no caso da fitoterapia, né? Eu costumo dizer assim, quanto você vai pagar por esse remédio? Não tem custo. O custo que tem é a coragem e a disponibilidade de tempo que você terá de sair de dentro da sua casa e ir até o fundo do seu quintal e colher a erva para você fabricar o remédio. Esse é o custo. E agora, ultimamente, nem isso a gente tem, né? Porque hoje em dia a gente vive em apartamento, vive em casa que não tem quintal. Então, a gente não cultiva mais essas ervas que as nossas avós, as nossas bisavós cultivavam e que cuidavam, né, da sua família com tanto carinho e resolvendo os problemas na maioria das vezes. Os índios, por exemplo, que estão lá no meio do mato, entre aspas, né? Eles cuidam, o pajé cuida da tribo inteira usando os recursos que tem ali na natureza. Eu não estou falando dos índios contaminados pela civilização branca, não. Eu estou falando daquele índio que está lá no meio da floresta, que não tem contato, né? Hoje em dia é meio difícil, mas a gente ainda tem, que não tem contato com a civilização humana. Certo? Então, conhece-te e cura-te a ti mesmo. Conheça você mesmo e cure você. O grande objetivo do seu trabalho foi descobrir remédios e um método de tratamento que pudesse ser usado por todos, possuíssem eles ou não conhecimento médico. Gente, e nós vivemos num mundo capitalista tão intenso que para fabricar esses remédios é tão barato. É baratíssimo em termos de grana, tá? Mas aí, como a gente vive no mercado capitalista, o que acontece? Você vai lá na farmácia comprar um floral desse, ele custa 30, 40, 50, 80 reais um vidrinho de 15 ml, de 20 ml, de 30 ml. Coisa que poderia ser vendido por 10 reais.
Mas aí eles infracionam. Por quê? Para poder dar valor, né, ao mercado, para poder atender as exigências da Anvisa. Aí a Anvisa vai fazendo exigência cada vez maior para poder infracionar o valor do medicamento. Coisa que poderia ser bem simples. Dr. Bar fez isso com a maior simplicidade lá no seu laboratório, lógico, com toda a higiene, né? Agora, por outro lado, a gente entende que a Anvisa tem que ter essa cobrança, porque senão, né, nesse mundo fodido que a gente vive aí, qualquer pessoa vai sair fazendo qualquer tranqueira e vendendo qualquer tranqueira. Não é assim, né? Precisa de um cuidado, porque vai ser um ser humano que vai estar tomando esse medicamento. Sentia muito fortemente que a cura dos doentes não deveria estar nas mãos de um número limitado de pessoas, mas que era direito de todos os que tivessem o desejo de ajudar nos casos de doença. Ou seja, a cura das pessoas não é restrita aos médicos. Não é. Tá? Nós temos inúmeros casos, né, de cura através da homeopatia, lá no CEPA. E também temos inúmeros casos da combinação da homeopatia e alopatia para casos graves, que obteve sucesso. Então, a gente tem caso de câncer de intestino, que a pessoa curou, lógico, ela fez todo o procedimento médico, mas também, junto com ele, fez o procedimento de tratamento homeopático. Câncer de bexiga, câncer de pulmão. Então, veja, são doenças bastante graves. Sem falar de ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, sabe? São coisas mais... não são tão severas quanto o câncer, por exemplo, né? Então, essa filosofia aproxima-se do conceito de cuidados primários em saúde expressos na declaração de Alma Ata. É direito e dever dos povos participar individual e coletivamente no planejamento e na execução de seus cuidados de saúde. Então, nós não podemos entregar a nossa saúde para o trem cuidar. Imagina a cena, você chega no médico, você deita na maca, você fica inteiramente exposto ao médico. Você fica entregue na mão do médico. Você fica indefeso. E isso é o que a gente mais faz nas nossas consultas. A gente chega, doutor, estou com a dor aqui no ombro. Deita lá na maca e se entrega inteiramente. Por quê? Porque você confia no profissional. Mas ele não é o único profissional que pode cuidar de você. Tá? A partir da década de 70, diversos pesquisadores ao redor do mundo passaram a usar as técnicas do Dr. Bach para desenvolver novos sistemas, ampliando largamente o número de essências e biomas utilizados. As essências florais chegaram ao Brasil em meados de 80, e na década seguinte surgiram as primeiras pesquisas nacionais, que contam hoje com mais de 20 sistemas de produção. Então, só aqui no Brasil tem mais de 20 sistemas de produção, tá? Além do floral de Minas, tem vários outros. Floral xamânico, floral da Chapada dos Veadeiros, floral do Pantanal, e etc, etc. Beleza? Alguma pergunta, Márcio? Por enquanto não, Valdo. Só dando as boas-vindas para a Márcia Klein. Bem-vinda, Márcia Klein. Quem quiser fazer pergunta, é só digitar no chat. Eu tenho uma pergunta aqui, Valdo. Por que será que as pessoas confundem homeopatia com terapia floral? Será que é pelo fato de ambas serem receitadas através de gotas? Será que é por causa disso? Márcio, falta de conhecimento, falta de esclarecimento. Às vezes, o próprio terapeuta que faz a indicação, ele pode deixar isso nas entrelinhas, como sendo a mesma coisa, né? Por exemplo, aqui, quando a pessoa chega para consultar,
Uma das perguntas que eu faço, você já fez uso de homeopatia? Ela fala assim, já. Aí eu pergunto, você pode me dizer qual o medicamento e qual a potência? Ela vira e fala assim, eu não lembro, é aquele que você pinga debaixo da língua. Então, isso não é homeopatia, isso é floral, entendeu? Ou às vezes ela fala assim, não, já fiz. Eu falei, o que você fez? Era um remédio amargo até, ele era assim, escuro, amargo, tinha gosto de bolo. Isso não é homeopatia, isso é fitoterapia, tá? Então, a pessoa que indica, muitas vezes ela não esclarece, né? Ou então ela deixa subentendido que uma coisa é a mesma coisa que outra. E aí, como normalmente na farmácia homeopática vende medicamentos fitoterápicos e vice-versa, a pessoa que não estudou, que não tem esclarecimento, ela faz essa confusão. E também a farmácia homeopática vende floral. E vice-versa, na farmácia fitoterapêutica também vende floral. Então as pessoas não conhecem o princípio de atuação de cada um dos medicamentos, está lá sendo vendido no mesmo lugar, elas pensam que é a mesma coisa, entendeu? É falta de esclarecimento mesmo. E é por isso que eu gosto de, quando eu tenho oportunidade, de estar deixando claro o que é homeopatia, o que é fitoterapia, o que é floralterapia, o que é ozonoterapia, porque cada coisa dessa tem um princípio, né? Bom, em relação à floralterapia, essa seria... Eu respondi, né? Com certeza. Grato Tá. pelo esclarecimento. Gratidão nossa. Então, gente, assim como na homeopatia, o farmacêutico que trabalha com homeopatia, para se produzir floralterapia, há exigência da Anvisa de que seja o farmacêutico quem está produzindo floral. Então, tudo aquilo que eu falei lá no farmacêutico para a homeopatia está valendo também para o farmacêutico da floralterapia. O farmacêutico, para fabricar o floral, ele precisa ter um curso de farmácia regular. E aí depois ele se especializa na floralterapia, certo? Então, eu não vou voltar a esmiuçar isso aqui, como eu esmiucei lá na homeopatia, porque o princípio é o mesmo. E qual que é o princípio? O cara tem que ter formação em farmácia. Esse é o básico. Tá? E aí depois, o que diferencia? O insumo ativo que ele vai usar. Lá na homeopatia, lembram que eu falei que ele pode usar planta, pode usar animal, pode usar os bioterápicos, que seriam secreções ou órgãos de animais, de uma forma geral. Ele pode usar a isopatia, que é a energia da própria pessoa, a energia do próprio medicamento, a energia da própria planta. No floral, ele vai usar a energia da flor, certo? E agora, Márcio, eu não sou nenhum especialista, né, mas eu vou trazer uma palhinha sobre os medicamentos da antroposofia, porque às vezes também as pessoas confundem. O princípio de todos eles é o mesmo. Talvez, melhorando a resposta que eu te dei, talvez a confusão seja essa, viu, Márcio? Porque tanto a homeopatia, a floralterapia, a antroposofia, o que elas fazem? Elas são medicamentos energéticos que visam a homeostase do funcionamento do corpo do indivíduo. Elas visam o equilíbrio entre o corpo físico, mental, emocional, psíquico e espiritual. Talvez seja essa a origem da confusão que as pessoas fazem achando que tudo é a mesma coisa. Tá? Bom, a antroposofia, né? Vou falar um pouquinho dos medicamentos produzidos pela antroposofia. Então, a antroposofia,
foi iniciada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. Em 1861, ele viveu de 1861 a 1925, a partir do estudo da obra e do método científico do Goethe, que era um alemão. Ela propõe um caminho de evolução cognitiva que une os aspectos materiais, anímicos e espirituais do ser humano, da natureza e do cosmos. Ou seja, a antroposofia não vê apenas o aspecto material, mas ela vê o aspecto espiritual, porque da antroposofia a gente tem os 7 corpos, né? O homem centenário, o homem dos 7 corpos, que possui os 7 corpos, ou seja, nós não somos apenas isso que apresentamos ser, nós somos muito mais do que isso, nós somos esse físico e mais um monte de outros corpos que se estendem aqui para fora do físico, que são os corpos energéticos. Então, ela enxerga isso, né? E ela enxerga também o poder anímico, né? A energia que nutre, que faz o organismo estar vivo. Ela leva em consideração tudo isso. Com a colaboração de muitos estudiosos, a antroposofia foi introduzida em vários âmbitos, como na educação, a pedagogia Waldorf, na agricultura, a biodinâmica, nas artes, a euritmia, arte da fala e etc. Na sociologia, trimembração social, na economia, na religião, a comunidade de cristãos, e na medicina e seus âmbitos correlatos, em que se destaca a farmácia antroposófica, ladeada por terapias corporais e cognitivas. Todos estes âmbitos têm evoluído intensamente desde o início do século XX. Então, quem criou a antroposofia foi Madalena Blavatsky, né? Que é uma indiana que veio morar nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos por um tempo. E aí depois ela volta para a Índia, né? E lá ela fundamenta toda essa teoria, toda essa ideia do homem dos 7 corpos, do homem centenário e tal, e a partir dali a coisa foi se desdobrando. O Goethe, estudando a antroposofia criada por Blavatsky, ele consegue desdobrar isso, né, para estar trazendo isso para a medicina, para o medicamento. E aí cria-se a farmácia antroposófica, né? E aí nessa farmácia antroposófica, ela vem evoluindo muito proximamente à homeopatia, no Brasil e no mundo. Elas compartilham a utilização de medicamentos dinamizados ou ultradiluições, além de vários outros aspectos técnicos. Então, o que quer dizer isso? A antroposofia, a farmácia antroposófica, ela usa a energia contida nos medicamentos e também dilui esses medicamentos, assim como na homeopatia eles são diluídos. Na homeopatia, além de ser diluídos, eles são dinamizados. Na antroposofia, eles também fazem isso, tá? Então, os fundamentos da farmácia antroposófica faz parte do conhecimento fundamental da antroposofia o fato de ser humano e a natureza terem passado por uma evolução comum, existindo uma reconhecível identidade de processos entre o homem e os reinos da natureza. Aqui, gente, vale a gente dizer o seguinte: nós temos as leis universais, as leis que regem, né, o universo, que rege o cosmos. E quando nós falamos de leis, nós sabemos que elas são imperecíveis, elas não alteram, elas não mudam. Não são leis terrenas, né? São leis universais. Então, nessas leis universais tem uma lei que fala lei da correspondência.
ela diz o seguinte: o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Então, graças a isso, muitas vezes os cientistas conseguem vislumbrar o que existe lá, suponhamos, na estrela de Aldebaran, que está não sei quantos mil anos distante da Terra. Né? Aquela luz da estrela que está chegando aqui não está chegando agora. Você não está vendo um momento presente, você está vendo um momento passado de muitos milhões de anos. Então, a partir disso, eles conseguem fazer inferências e descobrir composição química através da cor da luz que ela emite, não sei o quê. Tem todo um processo. Mas o básico mesmo é você saber que existe esta lei da correspondência e que diz que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então, isso também vem endossar esse processo aqui, né, que está falando dessa identidade de processos entre o homem e os reinos da natureza. Nós sabemos que o nosso corpo possui rochas. Quais são as rochas do nosso corpo? São os ossos. Nós sabemos que o nosso corpo possui rios. Quais são os rios? As artérias, veias, venos, arteríolas, capilares. A exemplo do que existe na natureza. Tá? Então, isso fica mais fácil de você perceber esse tratamento energético. Né? Então, a antroposofia, ela vem, né, contribuir com os seus medicamentos antroposóficos nesta visão de integração do homem com a natureza. Conhece-se, assim, as relações análogas existentes entre a natureza e o ser humano. Pode-se reconhecer medicamentos capazes de estimular atividades básicas do organismo humano ou de certos órgãos. Por que eles vão estimular? Esses medicamentos antroposóficos, eles vão promover a homeostase do funcionamento do corpo da pessoa. Então, ele vai lá mexer no órgão que precisa ser mexido para estimular, para ele produzir isso ou deixar de produzir. Então, esse medicamento, ele tem esse poder. Ou seja, um poder energético. Tem alguma pergunta, Marcos? Por enquanto não, Valdo. Só comentando aqui que a questão da confusão das terapias pode ser do fato também, né, de ser farmácia de manipulação, né, Valdo? Manipula floral, manipula homeopático, manipula fitoterápico, então vem essa confusão aí. Só esse comentário. Também, Márcio. E se bem que a farmácia de manipulação não é farmácia homeopática, é um outro tipo de farmácia, tá? A farmácia, quando fala farmácia de manipulação, ela está trabalhando com insumos químicos. Então, pega lá o elemento tal, com o elemento tal, não sei o quê, pesa tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, e vai misturando e tal. Isso que é manipulação. Mas tem muitas farmácias de manipulação que manipulam homeopatia, que manipulam fitoterapia, que manipulam floral também, certo? Mas quando a gente fala farmácia de manipulação, está subentendido que ela está manipulando medicamento químico, certo? Tem isso, né? Tem muitas confusões ainda no Brasil, mas aos poucos a gente vai esclarecendo isso, né? A ação dos medicamentos antroposóficos não pode ser compreendida levando-se em conta apenas a composição química dos mesmos. Está vendo? Por quê? Porque é um medicamento energético, não é químico. A atuação não é química, a atuação é energética. E quando a gente fala de atuação energética, é aquela mesma história. Você está andando para a rua, aí você passa perto de alguém, você sente mal. Por quê? Foi uma troca energética. Não houve uma ressonância da energia da pessoa com a sua energia. Por isso que você sentiu mal, por isso que você arrepiou, por isso que você ficou tonto. Por outro lado, você está andando na rua,
passa por alguém que você tem o maior prazer, dá vontade de ser. Você nunca viu pessoa. Aí você vira para a pessoa, ô, dá licença, me dá um abraço. Vai lá e corre, dá um abraço na pessoa, de tão gostoso que foi a interação energética. Então, o medicamento energético, ele age dessa forma, tá? Ele age para equilibrar. E ele vai agir para equilibrar como? Energeticamente, ele vai dar comandos energéticos. Se é que a gente pode falar dessa forma, né? O medicamento deve ser uma unidade orgânica resultante de processos que ocorrem na natureza, que são enfatizados em seus diferentes aspectos através de processos farmacêuticos adequados. Ou seja, o princípio é o mesmo princípio da homeopatia e do floral, né? Vai tirar da natureza a essência energética que cada elemento possui, vamos assim dizer. Os medicamentos antroposóficos são produzidos respeitando-se a natureza essencial, qualitativa das substâncias dos reinos vegetal, mineral e animal, preparados por processos farmacêuticos orientados por conceitos da antroposofia, pelos quais se relacionam com os processos biológico, anímico e espiritual do homem trimembrado. Os medicamentos antroposóficos são, então, oriundos dos reinos mineral, vegetal e animal e podem conter várias combinações dos mesmos. Ou seja, muito semelhante à homeopatia. Porque a homeopatia vai buscar a energia do que a gente tem ao nosso derredor. A antroposofia, pelo mesmo princípio, vai buscar a energia daquilo que está à nossa volta. Então, tanto mineral, quanto animal, quanto vegetal. Certo? Tem uma coisa aqui, o homem trimembrado. A antroposofia trabalha com o centenário, né? O homem centenário, ou seja, um homem que tem 7 corpos. O corpo físico, o duplo etérico, o astral, mental inferior, mental superior, búdico e espiritual, certo? Aqui ele está falando do homem trimembrado, ou seja, está falando do homem, do corpo físico, o duplo etérico e o astral, corpo astral, certinho? As matérias-primas obtidas destes reinos para que mantenham ao máximo as suas características vitais originais são transformados em medicamentos por meio de processos farmacêuticos. Esses são escolhidos de acordo com a natureza das substâncias e com a finalidade terapêutica do medicamento a ser preparado. É o que a gente já conversou antes, né? A farmácia antroposófica utiliza procedimentos farmacotécnicos usuais, como os descritos em farmacopeias e tratados de farmacotécnica, como tais ou com variações, e se utiliza também de processos farmacêuticos originais desenvolvidos a partir do conhecimento antroposófico da natureza e do homem. Então, resumindo, a antroposofia, a farmácia antroposófica, vai trabalhar nos mesmos moldes da preparação do medicamento na homeopatia. Ou seja, é um medicamento energético, esse medicamento vai ser diluído, esse medicamento vai ser succionado. Dentre esses processos, destacam-se os extrativos com gradações de aplicação de calor, luz e ritmos diversos. Desde a maceração ou percolação a frio, passando pela digestão morna, pela fermentação, pela infusão, até a decocção e destilação. Bom, destacam-se os extrativos. O que é isso? Você macera a planta e tira dela o princípio ativo, e desse princípio ativo é que você vai tirar a energia, né? De que forma? Como eu expliquei lá na homeopatia. Você vai diluindo cada vez mais, e à medida que você vai diluindo, mais energético vai ficando o medicamento, né?
ela ainda usa, além da maceração, ela ainda usa a questão de digestão morna, né? Que usa água morna para poder extrair o medicamento. Ela usa fermentação, em que põe o medicamento ali para fermentar. Ela usa infusão e também destilação. As substâncias podem ainda ser tostadas, carbonizadas ou incineradas. Ou seja, pega a substância e transforma em um carvão, põe fogo, incinera. Aí daquele carvão, daquela planta, por exemplo, é que vai fabricar o medicamento. Metais podem ser sublimados ou espelhados. Ou seja, o metal vai ser, como é que fala? Derretido, né? Até conseguir encontrar uma textura líquida suficiente para que você possa estar retirando dele a energia necessária para fabricar o medicamento. Por exemplo, a gente acha hoje no mercado ouro coloidal e prato coloidal. São excelentes medicamentos. Não é homeopatia, não é antroposofia, não é floralterapia. É um outro mecanismo. Mas como que é isso? Quando você compra o ouro coloidal, você está comprando a energia do ouro que está lá dentro daquele medicamento. E funciona, viu, gente? Eu, atualmente, estou fazendo uso. Já tem uns 3 meses que eu estou fazendo uso do ouro coloidal e, para mim, tem sido muito importante a utilização dele. Então, só para poder mostrar, né, uma outra forma que me veio aqui agora, a lembrança disso, uma outra forma de medicamento energético, tá? Bom, os medicamentos são apresentados nas mais diversas formas farmacêuticas, soluções, injetáveis, tinturas mães, extratos, diluições, hidrolatos, xaropes, elixires, colírios, colutórios, soluções otológicas, triturações, granulados, glóbulos comprimidos, cápsula gelatinosa, pomada, pasta, creme, unguento, loções, óleos, gliceróleos, emulsões, géis, ovos, supositórios, entre outros. Ou seja, tem uma gama, uma modalidade muito grande aqui, né, de apresentação do medicamento. Então, veja o seguinte, eu vou tentar, né, trazer, esclarecer cada um desses negócios aqui. Eu não vou saber falar de todos, mas o que eu souber aqui eu vou esclarecer nessa questão da apresentação dos medicamentos da antroposofia, tá? Quando a gente fala... Só um comentário, tá? A questão do tempo, tem 10 minutinhos para você administrar seu tempo aí, 10 minutos. Não, eu cheguei no final. Aqui é a última coisa que eu vou falar. Então, eu vou esclarecer aqui agora, e se tiver pergunta, eu respondo, né? Então, no caso, tintura mãe, você pega lá as folhas de bolo, massa, coloca água, coloca álcool, enrola isso no papel alumínio, deixa no armário escuro. Durante os 10 primeiros dias você vai lá e sacode, né? Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Durante os 10 primeiros dias. Depois disso, você deixa mais 20 dias em repouso. São 30 dias. Vencidos os 30 dias, você coa esse material que você vai obter a tintura mãe. Uma outra coisa, xarope todo mundo sabe o que é, né? Colírio também, colutórios é que você faz tipo lavagem cerebral. Lavagem cerebral não, lavagem intestinal. Soluções otológicas, tipo aqueles negócios que você pinga no nariz, né? Pinga no ouvido. Triturações, você moe. Granulados em forma de comprimido, né? Comprimidinho pequenininho. Cápsula gelatinosa, não tem que explicar também. Unguento. O que é unguento? Unguento você faz com uma pasta. Pasta não, é um líquido, né? Para você poder esfregar tratamento externo, né? Gliceróleos óleos
né? São óleos que você pode fabricar a partir das substâncias. Só. Aí a gente chega finalmente, Márcio, do que eu havia preparado para essa jornada homeopática. E aí eu fico agora à disposição para responder perguntas, caso tenha. Não volto. O Jean fez pergunta, mas tudo bem. O que vale é a nossa intenção, né, de estar mostrando a jornada da homeopatia. Tranquilo. Bom, então, Valdo, semana que vem temos uma outra live sobre a jornada da homeopatia. Já sabe o assunto ou por enquanto tu vais elaborar ainda? Não, vou pensar ainda, Márcio. Vou ver o que eu já falei, que eu já não lembro mais o que eu falei. Vou ver o que eu falei e a partir daí eu vejo se eu vou falar de medicamento, como que é, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, será surpresa o assunto da próxima semana. Valdo, gratidão Beleza. mais uma vez pela sua Não, disponibilidade. Até terça-feira, ótima semana. E um beijo Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Gratidão pelo que participou. Até a semana que vem. Gratidão, Ló. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.